Evangelho, sexta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Martinho de Tours, Bispo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em casa, e quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama, um será tomado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada, a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Martinho de Tours, Bispo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos entrega a última parte do 17º capítulo do Evangelho de São Lucas. E, juntamente com isso, temos a oportunidade de celebrar a memória desse santo bispo da Igreja do Senhor. As palavras de Jesus no Evangelho de hoje têm um caráter enigmático, porque se tratam de palavras de uma narrativa escatológica. Entretanto, o ponto central do Evangelho de hoje está na afirmação do Senhor no versículo 33. Quem procurar ganhar sua vida vai perdê-la, e quem a perder vai conservá-la. As palavras de Jesus estão diretamente em sintonia com o chamado vocacional que o próprio Senhor apresenta a cada um de seus discípulos. A vida que o Senhor nos entregou precisa ser tomada nas mãos com a responsabilidade justa para vivê-la como entrega, segundo sua própria natureza. O que por dom recebemos, como dom devemos viver. Fazer com que a vida que foi recebida se torne inteiramente uma vida em Deus e por Deus é o chamado a vocação de todos os cristãos. Se participamos da unção de Cristo, participamos também com Ele da entrega. Noé cumpriu a vontade do Senhor. Em tudo e contra todos, obedeceu o mandato de Deus. Ele havia instruído a respeito da construção da arca. Noé manteve fidelidade à palavra do Senhor e fez da palavra do Senhor a razão de sua vida. Se pensamos no feito de Noé, na construção que já foi representada em filmes e em tantas outras formas alegóricas, nós vamos perceber que toda a vida de Noé e de sua família se concentrou ou se tornou-se a expressão da vontade de Deus. E eis que no dia do dilúvio, hoje o texto nos fala a respeito disso, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, as pessoas viviam como se nada fosse
como se a palavra do Senhor não representasse absolutamente nada em suas vidas. Elas viviam uma vida para elas. Noé fez com que a sua vida fosse a expressão da palavra, da vontade de Deus, enquanto todos os demais viviam de uma maneira a ignorá-la completamente, viviam à luz de uma própria vontade, completamente alheia àquela que é a vontade do Senhor. E aconteceu que, no dia em que veio o dilúvio, todos puderam perceber de uma única vez, como o relâmpago que ontem falávamos, que de uma parte à outra do sol, da noite ou da terra, se faz ver em seu clarão, assim também quando chegou o dilúvio, se fez ver de imediato que nada permanecerá fora da vontade de Deus. Noé, com sua família, que se salva das águas do dilúvio na arca, são aqueles que permaneceram na palavra do Senhor. Dessa forma, o triunfo da vida do homem depende do quanto esse homem se coloca sob a regência da palavra desse Deus, que tanto nos ama, que não é um Deus que nos constrange, mas um Deus que se desfaz em amor por cada um de nós. A outra imagem também é muito forte, que é a imagem de Ló, do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló, em que chegou o dia em que Sodoma e Gomorra suportou a ira de Deus, porque naquela cidade todos os homens, exceto Ló e sua família, abandonaram os caminhos do Senhor e viveram uma vida desenfreada para a satisfação não só dos próprios prazeres, mas dos apetites que traziam consigo sobre a vida. E desse modo comiam e bebiam e viviam a vida que queriam, poderíamos dizer assim. A vida cheia de realizações e satisfações. Até o dia em que o Senhor retirou Ló com sua família da cidade. E depois disso fez chover sobre ela fogo e enxofre. Quando chegou o dia da justiça, sobreviveram somente aqueles que escolheram viver sob a justiça de Deus. Para que perseveremos na vida, é preciso que escolhamos viver sob a justiça de Deus. Durante a saída da cidade, como sabemos e conhecemos na história, a mulher de Ló olha para trás como em um desejo pela memória do que deixava, quando na verdade tudo que era destruído não esperava. Ou melhor, da parte de Deus, tudo que estava sendo destruído não era digno. Ao olhar para trás, a mulher de Ló como que sente o pesar no coração por aquilo que havia deixado. Poderíamos dizer que é como se fosse uma saudade do pecado cometido, daquilo que ficou para trás, da mudança de vida. E ali acontece que ela se torna uma estátua de sal, segundo nos conta o texto bíblico. Uma imagem muito forte, simbólica e muito forte, que marca um episódio de grande importância. Deus nos chama a deixar completamente o passado de morte. Se isso se torna uma dificuldade, pede para o teu Senhor, porque Ele quer te conduzir pelo caminho que conduziu Ló. Ele não quer lhe perder, como se perdeu a mulher de Ló. Por isso fala com teu Senhor, e eu tenho certeza que Ele virá em teu socorro, a fim de que teu coração deseje sempre o que Deus lhe propõe,
e não sinta a nostalgia ou a saudade pelo mal e pelo pecado que foi deixado. Somente por meio da ação da graça de Deus o nosso coração consegue viver uma ruptura total e completa com tudo aquilo que não é agradável aos olhos de Deus. Mas para isso é preciso que a gente se confie a Ele e a sua justiça, como Ló se confiou. Depois dessa palavra, o Senhor então nos apresenta a máxima que acabamos de ouvir. Quem procurar ganhar a sua vida, vai perdê-la, mas quem a perde, vai conservá-la. Quem entrega a sua vida e perde aos olhos dos homens, porque entregou sua vida à vontade de Deus, vai conservá-la. Quem perde a sua vida porque não estabeleceu a própria justiça, mas se submeteu à justiça de Deus, vai encontrá-la. Na continuação do Evangelho, nos versículos seguintes, o Senhor fala sobre o dia do juízo e como serão recolhidos para junto de si aqueles que com ele perseveraram. O Senhor veio para os que são seus, para buscar o que é seu, mas para reinar sobre todos. Essa é a beleza da escolha. Aqueles que são levados são aqueles que são tomados com o Senhor, são aqueles que conhecem a sua palavra, aqueles que perseveram, aqueles que vão para a sua comunhão. Oh, meu Senhor, como nós queremos permanecer em comunhão contigo. O testemunho de São Martinho de Tours, o bispo que hoje celebramos a memória, nos fala tanto a respeito disso. Já desde jovem, Martinho queria seguir o Senhor. Nasceu no ano de 316, na região da atual Hungria. Seu pai era um oficial do exército romano. E, como eu falei, aos 12 anos, ele já desejava a vida cristã e, contrariando as disposições de seus pais, tornou-se um cristão, recebeu o batismo. Entretanto, o pai contrapôs-se terminantemente a essa decisão de seu filho e o alistou no exército romano. Aconteceu nessa época o famoso episódio da manta de guarda imperial, onde, ao ver um mendigo que passava frio durante a noite, São Martinho cortou ao meio a sua manta e ofereceu-lhe uma parte para que ele se aquecesse. À noite ele então sonhou e viu Jesus envolto naquele pedaço de manta, dizendo: Martinho, ainda não batizado, deu-me este vestido. Abandonou então o exército e fez-se batizar por Santo Hilário. Entregou-se à vida de eremita e fundou um mosteiro em Ligugé, em França, onde vivia sob a orientação de Santo Hilário. Ordenado sacerdote, foi mais tarde aclamado bispo da cidade de Tours no ano 371. Tornou-se um grande evangelizador da França, verdadeiramente pastor, fundando mosteiros, instruindo o clero, defendendo a causa dos oprimidos e cuidando de todos os desamparados que passavam necessidades. E no ano de 397, morreu piamente em sua velhice, entregando toda a sua vida definitivamente ao Senhor. Aqui faço uma correção. Aos 12 anos ele desejava ser batizado, mas começou a seguir os cristãos sem ainda ser batizado. E finalmente foi batizado, como ouvimos, depois desse episódio que se narra a respeito do seu manto. Bom,
O testemunho de São Martinho é um testemunho forte de um homem que se deixou guiar por Cristo em sua inteira vida. Foi alcançado pela voz do Senhor ainda em tenra idade e deixou-se enamorar por Jesus, de maneira que pouco a pouco sua vida foi se transformando em uma vida do Senhor. A sua escolha e a vontade de sua vida passou a ser a escolha pela vontade do Senhor e a própria vontade do Senhor a guiá-lo. De membro do exército e militar romano, passa a condição de bispo, tendo sido também monge, e dessa forma aprendeu e viveu a total entrega ao Senhor. Peçamos a intercessão de São Martinho para que também nós possamos viver uma total entrega de vida ao nosso Senhor, de maneira que nada reservemos para nós mesmos, mas tudo tenhamos e ofereçamos por amor a Cristo, a fim de que Ele seja amado em todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Martinho de Tours e da Beatíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.